Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o tratamento de efluentes. No vídeo sobre purificação de águas, te mostrei as estações de tratamento de águas. Neste vídeo, vamos estudar sobre as estações de tratamentos de efluentes. Neste tipo de estações de tratamento, esgotos domésticos ou efluentes vindos de vários processos industriais normalmente são adequados a parâmetros ambientais vigentes. O efluente tratado, então, deve se adequar a diversos parâmetros de qualidade de águas estipulados pelas legislações ambientais. Para conseguir esse objetivo, vamos analisar esta figura que mostra as etapas comuns no tratamento de efluentes. No lado esquerdo, nós temos o efluente bruto, ou seja, o efluente não tratado, passando pelas etapas de tratamento primário, tratamento secundário, tratamento terciário e, finalmente, a sua disposição em rio ou lago, ou seja, um corpo receptor. Diferente das estações de tratamento de águas, geralmente esse tipo de processo não almeja uma água potável para um consumidor final, e sim um efluente tratado que possa ser despejado de maneira segura no meio ambiente. Vamos então falar inicialmente do tratamento primário, que consiste em uma etapa mecânica que basicamente remove a gordura e outros compostos indesejáveis e no fundo ele gera um lodo que depois pode ou não ser descartado. Vamos ver a definição então do tratamento primário. É um tratamento mecânico que remove sólidos sedimentáveis em suspensão, óleos, graxas e partes da matéria orgânica também em suspensão. Veja que aproximadamente 30% da demanda bioquímica de oxigênio do efluente inicial é removida somente no tratamento primário. Uma vez realizado então o tratamento primário, passamos ao tratamento secundário, que se baseia na oxidação catalisada por micro-organismos. Perceba que o resíduo do tratamento secundário também é o lodo. O tratamento secundário remove a matéria orgânica dissolvida e em suspensão, ou seja, aquela não removida no tratamento primário. E este tratamento secundário se caracteriza pela oxidação da matéria orgânica por micro-organismos. Geralmente, para efluentes mais comuns, aproximadamente 90% da demanda bioquímica de oxigênio do efluente inicial consegue ser removida no tratamento secundário. Na maioria das vezes, e a depender da exigência da legislação específica, o tratamento de efluentes pode finalizar já no tratamento secundário, já que houve uma significativa diminuição da carga orgânica do efluente. Como você viu anteriormente, o lodo é um resíduo tanto do tratamento primário quanto do secundário. Basicamente, ele é o precipitado gerado nesses tratamentos, que tem como destinação final a incineração, aterro sanitário ou utilização como fertilizante agrícola. Porém, a depender do tipo de efluente que for tratado, é importante verificar se o lodo não apresenta alguns compostos tóxicos, já que eles poderiam ser disponibilizados no solo facilmente com o uso de um lodo contaminado. Para aqueles compostos que não conseguem ser removidos pelo tratamento primário e secundário, é possível realizar ou incorporar o chamado tratamento terciário. O desenvolvimento de métodos de tratamento terciário tem ganhado força nas últimas décadas. Isso porque nas últimas décadas têm aparecido os chamados contaminantes emergentes ou poluentes emergentes. Essas são substâncias que até pouco tempo atrás não se sabia que tinham o potencial de contaminar o meio ambiente. Os sistemas de tratamento primário e secundário não foram adequados ainda para essas espécies, e por isso é necessário um tratamento terciário para eliminá-las do efluente final. Portanto, o tratamento terciário tem como objetivo a remoção de poluentes específicos, ou a remoção complementar daqueles não suficientemente removidos no tratamento secundário. Veja, por exemplo, que uma presença elevada de metais pesados e compostos resistentes à degradação biológica vão necessariamente precisar de um tratamento terciário. O tratamento terciário ele pode ser tão efetivo que a qualidade do efluente tratado é suficientemente alta para ser usada como água potável. O principal problema dos tratamentos terciários na atualidade é que sua adaptação em grande escala acaba encarecendo o processo de tratamento como um todo. Porém, as pesquisas também estão sendo direcionadas no sentido de adaptar e aprimorar esses tratamentos terciários de modo que sejam usados em ampla escala. Dessa forma, se todas as etapas de tratamento de efluentes forem realizadas corretamente e as análises mostrarem que os indicadores de qualidade estão de acordo com as recomendações ambientais, o efluente tratado ele pode ser direcionado a um rio e um lago. Perceba que neste caso, o efluente tratado tem uma carga orgânica muito pequena, de modo que entende-se que o meio ambiente terá a capacidade suficiente de degradar essa quantidade de matéria orgânica sem causar um impacto ambiental. Tudo bem? Até mais!